Você sabe o que é o tiro de guerra? E qual a sua finalidade? Você sabia que existe um TG aqui em Camusim? O TG 10001 está presente aqui na cidade desde 1917 e neste ano ele completou exatos 100 anos de atividade, se tornando o primeiro do estado do Ceará. E hoje, o Portal de Camusim entrevista o chefe de instrução do tiro de guerra 10001, primeiro sargento Anderson Carvalho. E a repórter Joyce Maria já está no tiro de guerra para entrevistá-lo. É com você, Joyce. Estamos aqui com o chefe de instrução do TG de Camusim, Anderson Carvalho. Anderson, bom dia. Queremos saber qual a missão do Exército Brasileiro em Camusim. Então, Joyce, o Exército Brasileiro em Camusim, ele tem essa unidade militar aqui, o Tiro de Guerra 10001, que nesse ano completou 100 anos de existência, né, da sua criação aqui no município, sendo um dos mais antigos em funcionamento no Brasil atualmente. A função principal do Exército aqui é formar jovens, né, reservistas de segunda categoria para a reserva do Exército. E para aqueles jovens que não têm condições de prestar o serviço militar obrigatório numa unidade do Exército da ativa, em grandes cidades, né, como Fortaleza, por exemplo, ele tem a opção, né, ele tem essa possibilidade de prestar o serviço militar obrigatório aqui no tiro de guerra. Então, a nossa principal missão, enquanto Exército Brasileiro aqui em Camusim, é preparar esses jovens para que eles saibam seus deveres e seus direitos, né, como cidadão, né, e ajudá-los, né, incentivá-los, né, a participar mais efetivamente na sociedade, seja na parte política, seja na parte de uma liderança em comunidade e tal, dessas instruções militares, né, que são ministradas para eles, possibilitar, né, que eles tenham condições de fazer a defesa territorial e a operação de garantia da lei e da ordem, que é a principal função hoje do tiro de guerra, que inclusive o Exército vem sendo empregado isso, agora atualmente no Rio de Janeiro, né? Então seria a principal função do Exército hoje, seria isso, preparar esses cidadãos para operar na garantia da lei e da ordem na defesa territorial do nosso país. O TG 10001 abrange apenas Camusim ou outras cidades também? Não, o tiro de guerra de Camusim é só com o pessoal de Camusim. Então, quem mora em outro município, ele não consegue servir aqui no tiro de guerra, ele não consegue prestar o serviço militar obrigatório no tiro de guerra. Para isso, ele teria que morar, residir em Camusim, ou fazer o alistamento aqui, tendo um endereço de residência aqui no município. Então, a gente só abrange, né, os jovens aqui do município de Camusim. Se outro município gostaria de ter um tiro de guerra, né, aí ele teria que entrar em contato com o comando do Exército. No nosso caso aqui, o primeiro contato seria com a 10ª Região Militar em Fortaleza. E diante disso apresentar uma proposta para que fosse criado um tiro de guerra no seu município. Anderson, quais os critérios para servir no TG? No caso, o jovem tem que fazer o alistamento militar, né? O alistamento ocorre anualmente, geralmente é por classes, né, que é feito o alistamento, agora para o próximo ano, no ano de 2018. Então são os jovens nascidos no ano de 1999 que fizeram o alistamento de 1º de janeiro até o dia 30 de junho desse ano. Então já começou a fase de seleção, né? Depois desse alistamento ele passa por essa fase da seleção, exame médico, exame físico, né? E aí ele vem para cá para o tiro de guerra para a gente fazer uma outra seleção e tirar o efetivo que vai compor o tiro de guerra na classe do ano subsequente, né? No caso do ano que vem. Então ele tem que fazer o alistamento militar e se apresentar aqui no tiro de guerra para as fases da seleção, para que ele possa servir o tiro de guerra. E os que não querem servir por algum motivo não podem, como é que faz? Tem que comprovar o quê? Então, Joyce, conforme consta na nossa Constituição Federal, no seu artigo 143, e discriminado de forma mais detalhada na lei do Serviço Militar, que é a Lei 4.375, que é de 17 de agosto de 64, o serviço militar ele é obrigatório para o sexo masculino, né? Então as mulheres não, em tempo de paz, né? As mulheres não são obrigadas, e em tempo de paz o sexo masculino ele é obrigado. Então ele tem que vir obrigatoriamente fazer a seleção para estar em dia, né, com o seu serviço militar. Ele não podendo servir ou ele não sendo voluntário para servir, isso ele vai ser dito na própria entrevista, durante a seleção. Nós procuramos colocar sempre aqueles que são voluntários. O nosso efetivo aqui é pequeno, só de 50 homens, né? Então a gente alista por ano aqui em Camusim em torno de 450, 470 jovens. A gente consegue tirar tranquilamente 50 jovens voluntários. Então aquele jovem às vezes que tem medo, né? Eu não vou me alistar porque eles vão botar eu para servir o tiro de guerra. Muito provavelmente ele não vai servir. Tá? Se ele não é voluntário, ele não quer servir, ele não vai servir. Primordialmente, a gente utiliza o pessoal que é voluntário, né? Agora, aquele jovem que já tem, que é com 18 anos que faz o alistamento, né? Então, aquele jovem que, por exemplo, já tem um filho,
né, que seja casado e tal, esse jovem ele já é liberado automaticamente. Para nós é conhecido como um arrimo de família. Então esse jovem é o único jovem que ele é dispensado do serviço militar. Aquele que tem um filho e tem que como comprovar, uma certidão de nascimento, no caso. Os demais, eles são obrigados, têm que passar por esse processo para ficar quites com o serviço militar. Aqueles que assim o desejarem, né, a gente faz a seleção e provavelmente só aqueles que são voluntários realmente que vão servir o tiro de guerra. Quem tem que se alistar? Então, como eu falei na sua pergunta anterior, quem tem que se alistar é sempre o jovem, né, do sexo masculino, que no ano em que ele completa 18 anos de idade. É obrigatório para todos do sexo masculino. Tá? Então, no ano que ele vai completar 18 anos, no caso, ano que vem, a partir de 1º de janeiro, então, os nascidos no ano de 2000 vão completar 18 anos no ano que vem. Então, esses jovens, todos eles têm que se alistar de 1º de janeiro a 30 de junho. Aí, a partir de agosto, começa a seleção, né, para selecionarmos esses 50 jovens que vão incorporar em 2019. Então, você se alista num ano e completa 18 anos e vai servir o tiro de guerra no ano que completa 19 anos de idade. Lembrando que todos eles são obrigatórios. Até é bom passar uma informação, às vezes aquele jovem que ele tem uma deficiência ou mental ou uma deficiência física, ou já de nascença, ou através de um acidente, por exemplo, teve uma parte do corpo amputada e tal, esse jovem ele também é obrigatório fazer o alistamento militar. Óbvio que ele vai chegar aqui, vai passar pela seleção, o médico vai analisar e vai ver que ele não tem condições, ele vai ser dispensado. Mas para que ele tenha o seu certificado de dispensa de incorporação, para que ele comprove que ele está quites com o serviço militar, ele tem que comparecer, fazer o seu alistamento, né? E aí nessa primeira fase ele já vai ser liberado para ele ficar com o seu documento definitivo em que ele está quites com o serviço militar. Vamos falar agora sobre o projeto TGzinho. Fale um pouco assim do projeto. Então, o projeto é uma parceria do Exército Brasileiro, aqui do Tiro de Guerra, né, da 001, e da Prefeitura Municipal de Camocim, com a Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social. Então, essa parceria fez com que nós criássemos o projeto TGzinho, onde nós estamos atendendo hoje 40 crianças, né, que são já atendidas pelo CRAS, pelo Centro de Referência de Ação Social, que é coordenado pela própria Secretaria, né, de Desenvolvimento e Ação Social. Esses 40 jovens, 20 do CRAS aqui da Praia e 20 do CRAS da Olinda, são atendidos aqui no Tiro de Guerra, onde nós tentamos passar para esses meninos, né, que são da faixa etária de 10 anos a 15 anos, um pouco mais sobre o civismo, sobre o patriotismo, sobre as funções das instituições, algumas noções de hierarquia e disciplina, de respeito, higiene, meio ambiente. Então, são vários assuntos que às vezes eles não têm na escola, e a gente tenta passar por eles aqui para também já ir conscientizando esses meninos, né, que logo mais eles já poderão integrar com certeza a sociedade, podendo contribuir de uma forma melhor aí, tanto no seu ambiente familiar quanto escolar ou na vida em sociedade. Inclusive agora eles estão ali fora, estão fazendo treinamento, é isso? Exatamente, isso. Eles vêm toda quarta-feira, nesse primeiro momento na quarta-feira, para cá ter treinamento. Então eles têm um treinamento de ordem unida, né, assim, ensina um pouco a marchar, aquela coisa de militar mesmo, instruções em sala de aula, como eu falei, desses assuntos, né, falando sobre símbolos nacionais, eles aprendem a cantar o hino corretamente, tanto o hino nacional quanto o hino do município, que é importante para o cidadão aqui de Camocim saber cantar o seu hino, né, e também a parte esportiva, né, eles sempre têm ali alguma atividade recreativa ali, de futebol, uma corrida, alguma coisa para também incentivar um pouco dessa parte de esporte nesses jovens. Obrigada, Anderson, pela entrevista. Joyce Maria, para o Portal de Camocim.